E aí, torcedor do Verdão, beleza? Mais um vídeo aqui no canal JP Palmeiras para trazer as últimas informações. Tô trazendo aqui para vocês o Sport TV News, falando tudo sobre o jogão de bola do Verdão, galera. Palmeiras 4, Universitário 0. Com destaque para Flaco Lopes, que marcou 2 gols. Verdão que encaminha bem aí sua classificação para as quartas de final da Libertadores. Palmeiras que vai jogar agora no Allianz Parque, o jogo de volta. Fica aí até o final do vídeo, não se esqueça de deixar aquele like, beleza? Falar um pouquinho dessa decisão um pouquinho mais ousada, talvez, de Abel Ferreira. Diferente, digamos. Diferente, tá bom. Boa definição de colocar Teve um adversário o Flaco. perfeito para isso. Foi. Junto Mas com o assim, Vitor Roque. o Flaco já vinha pedindo para entrar no time há muito tempo. O Abel não queria tirar o Vitor Roque, fez uma insistência com o Vitor Roque cresceu até um pouco, respondeu à insistência do Abel, e aí chegou o Abel à conclusão de que podiam jogar os dois juntos. E quando ele pensa em jogar os dois juntos, a gente pensa, difícil mudar o Flaco de posição. O Flaco é um jogador dentro da 1,90 m, é um jogador dentro da área. E o Vitor Roque, sim, o Vitor Roque talvez possa sair para se movimentar mais. E ele fez o contrário. Exatamente, essa é a grande surpresa. O Flaco vira quase um meia, né? Ontem o Zinho, ex-jogador do Palmeiras, na transmissão da televisão, até brincaram. Será que o Flaco Lopes está parecendo com você, Zinho? E ele lembrou que o Flaco lembrava no posicionamento, no estilo de jogo, o Edu Manga, que foi um meia do Palmeiras nos anos 80, que tinha 1,85 m. E essa era a diferença, e é a diferença de muitos meias, né, no futebol atual, inclusive. É um meia de cabeça erguida, mais alto, com passada larga, um pouco mais lento, que foi o que o Flaco Lopes apresentou ontem, mas com muita qualidade, mais qualidade até do que a gente imaginava que ele tinha. Então, acho que foi um grande achado, do Abel. Eu acho que ele E encontrou veio um da caminho rodada muito passada. bom, né? Na realidade, tudo que o Lofredo falou é verdade. Acho que ele tinha uma certa resistência em tirar o Vitor Roque, queria dar espaço para o Flaco. Acho que rola um arrependimento de ter tirado o Vitor Roque na partida contra o Corinthians, porque aí ele substituiu um pelo outro, entre o Flaco Lopes, porque aí na rodada seguinte do Campeonato Brasileiro, contra o Ceará, a virada acontece exatamente quando os dois estavam jogando juntos, um gol para cada um. Vitor Roque e Flaco Lopes. Ali, depois da virada contra o Ceará, ele foi questionado, o Abel, sobre essa possibilidade. Ele falou, olha, pode ser, talvez. Aí ontem no News a gente falou disso, né? Olha, talvez o Abel esteja estudando mudar o esquema do Palmeiras, mas eu achava que era difícil ele começar o jogo assim. Mas segundo tempo, com certeza, ele vai fazer essa aposta. Mas a gente tem que fazer uma análise um pouco mais ampla. É claro que o que chama mais atenção é a dobradinha entre o Vitor Roque e o Flaco Lopes. Mas não foram as únicas mudanças que o Abel fez para esse esquema funcionar. Ele, por exemplo, opta pela permanência do Michael, a gente dava como certa a volta do Murilo. Ontem, na realidade, o Palmeiras atacava com 5 pessoas, né? Porque o Giai, que geralmente é o cara que fica, ele avançava pelo lado direito, dando amplitude pelo lado direito, junto com o Maurício. Talvez até porque do lado esquerdo o Sousa já seja aquele cara e seja um dos únicos jogadores com características de ponta, né? A gente falava aí da falta desses jogadores no futebol brasileiro e no Palmeiras também. E aí ele opta por não entrar com o Aníbal Moreno e faz uma dupla de zaga que se dividiu em campo. Lucas Evangelista de um lado, Emi Martínez do outro, para poder dar essa proteção, porque, obviamente, o jogo ali, jogando com o Flaco e com o Vitor Roque, tinha uma responsabilidade defensiva maior para esse meio-campo. E eu acho que funcionou muito bem. O Piquerez foi esse cara que se segurou mais do lado esquerdo, que é o que a gente não vê, a gente vê o contrário. Então, várias pequenas atitudes ali que o Abel fez nessa montagem do time do Palmeiras que explicam por que funcionou tanto. É claro que ele estudou muito o adversário, que joga com 3 zagueiros, e ele pensou, vou confundir a cabeça desses caras aí. Porque a gente vem do jogo, a gente não estava entendendo o que estava acontecendo. Olha, eles estão jogando juntos, mas como é que eles vão se posicionar? Demorou uns minutinhos, né? A gente assistindo pela TV, não, o Vitor Roque tá como referência, o Flaco tá logo atrás pelo meio, o Maurício rodando bastante, tendo esse apoio do Giai pela direita. Então, essa confusão que o Abel causou
teve esse impacto na construção do placar do Palmeiras, que começou super cedo, né? Com o Vitor Roque sendo derrubado na área, um lançamento do Flaco no comecinho do jogo. E na sequência o Vitor Roque faz, o Gustavo Gomes faz o primeiro gol, aí o segundo gol também sai de uma dobradinha aí, entre os dois jogadores. Então, na verdade, o Flaco e o Vitor Roque, eles são os protagonistas dos últimos 6 gols marcados pelo Palmeiras. Os 4 de ontem e os 2 também na virada contra o Ceará. Mas acho importante também destacar essas outras mudanças que ele fez para que tudo ficasse encaixadinho e desse certo nessa primeira partida de oitavas de final. E, Joana, só para fazer uma defesa do Abel... não que ele precise, nem que eu goste de fazer. Se bem que na parte técnica, tática, é muito fácil você defender o Abel. É só fora do campo, ali no comportamento, é que fica difícil. Mas na parte tática, quase tudo tem explicação. Quase tudo tem explicação. E dificilmente dá para contestar as ideias. A questão do Vitor Roque ter sido substituído pelo Flaco no jogo contra o Corinthians e não ter jogado juntos, ela é muito clara. O Palmeiras jogava com 10. Não tinha como ele tirar. Como é que ele ia assim, ficar com 2 jogadores ali à frente jogando com 10 contra 11 do Corinthians? Sim. A substituição tinha que ser um pelo outro. Sim, ficaria muito aberto. Ficaria muito aberto e, assim, acabaria... Perdeu do mesmo jeito, mas enfim, ficaria numa situação bastante difícil para fazer esse tipo de substituição. Porque o Aníbal foi expulso no começo do primeiro tempo. Foi. Aí já quando ele vai para o tudo. vestiário, que ele faz essa modificação, o Palmeiras já está perdendo com 10. Tá? Então, o que ele imaginou? Se fizer uma exposição logo de cara no segundo tempo, eu já tomo o segundo gol e acabou o jogo. No final acabou dando a mesma coisa, mas enfim. E outra defesa. Perder pro Corinthians... O Vitor Roque estava correndo muito no jogo, né? Talvez não colocar o Flaco pudesse ser uma opção, tá? Mas colocar o Flaco sem tirar o Vitor Roque, não tinha como para essa situação. Outra coisa, o Abel tenta minimizar, e a gente sabe que ele exagera, nesse caso, as derrotas para o Corinthians. Mas ele tem um ponto. O Palmeiras não pode viver pressionado o tempo inteiro só porque perdeu para o Corinthians em 2 oportunidades. Houve um período em que o Palmeiras ganhou praticamente todas do Corinthians. E agora a situação mudou, mas isso não tirou o Palmeiras. Tirou na Copa do Brasil, mas existem ainda 2 competições, principalmente a Libertadores, que o Palmeiras está na rota do título. Palmeiras já está nas quartas de final da Libertadores, tá? Não, e com a melhor campanha, né? A gente está falando de um Palmeiras 100%, com 7 jogos depois da partida de ontem e 7 vitórias. Então é um retrospecto aí que, bom, tem algo nos bastidores, né? De cobrança da torcida e tudo mais. Muito por isso, por esse derby. Parte da torcida, né? É por parte da torcida. Tem 2 motivos para essa cobrança forte de parte da torcida, tá? Que a outra parte da torcida também sente, mas tem um entendimento de que as coisas nos últimos anos foram tão espetaculares e que, mesmo nesse ano, com alguma irregularidade, podem continuar sendo. Mesmo ano passado, o Palmeiras não ganhou os títulos principais, mas ganhou o Campeonato Paulista, ou seja, teve um título na temporada, que acontece desde que o Abel chegou. Essa parte da torcida tem esse entendimento, mas ela concorda que perder para o Corinthians é um horror. Sim. Tá? A outra parte da torcida se aproveita do fato do time ter perdido para o Corinthians e, por questões políticas, faz uma pressão sobre a comissão técnica e os dirigentes. E aí, Joana, por aí, essa percepção também? Mas assim, a gente vai ficar debatendo aqui sobre reação da torcida, mas é sempre importante dizer que é uma reação de parte da torcida e está muito localizada, até isso explica o ataque que o CT sofreu, né, no último final de semana, quando a equipe estava concentrada para enfrentar o Ceará, é a torcida organizada. Uma torcida organizada do Palmeiras que tem uma quantidade de integrantes que tenta fazer um barulho, mas é importante dizer que mesmo durante as partidas, quando essa mesma torcida organizada tentou ali fazer uma pressão em cima do Abel e xingá-lo em alguns momentos, a torcida comum do Palmeiras que está presente no estádio responde, né? Então existe um conflito aí entre o torcedor comum, mas um torcedor tão apaixonado quanto, e o torcedor
das organizadas e passam pelos motivos que o Loffredo trouxe também. Tem uma questão política, porque o Palmeiras é um clube rompido com a sua torcida organizada. Você não vai ver, vem aqui que a gente vai abrir as portas para vocês darem uns conselhos para os nossos jogadores. Não né? vai ter financiamento. Não vai ter. Então, a reação acaba sendo essa. Mas eu acho que é importante para o Abel e para os jogadores terem também a percepção. Isso é um reflexo. Inclusive, o Palmeiras enviou esse ofício para a Secretaria de Segurança Pública pedindo maior segurança, não apenas no CT, né? Inclusive a Marquês de São Vicente, que é a avenida na região da Barra Funda, né? No bairro da Barra Funda, onde ficam os dois CTs, o CT de São Paulo está ali do lado também. O que o Palmeiras quer? Uma maior ronda, maior proteção, garantia de segurança na região e também pedir um monitoramento da Mancha Verde, movimentação da Mancha Verde, para que cenas como essa aí que a gente está vendo não se repitam, que são 5 pessoas, não gosto nem de chamar de torcedor, Kelly, mas assim, 5 vândalos que fizeram isso aí. Inclusive ontem o Drade já identificou um dos suspeitos e com isso vai conseguir identificar os outros 4. O carro que foi utilizado para essa ação também foi apreendido. Então a investigação está rolando para punir essas pessoas, identificá-las e puni-las, mas o Palmeiras também pediu uma maior proteção. A delegacia aí, né, de repressão que está cuidando desses delitos de intolerância, né, desportiva. Isso. E importante a gente dizer que, sim, tem cobranças legítimas, né, e a gente acompanha do torcedor, como a Joana bem sublinhou, esta é uma minoria, é uma parte, né, muito pequena que não representa a torcida do Palmeiras, mas, por outro lado, o clube está dentro do direito de pedir essa proteção, essa segurança, porque ataques com o Rojão dão margem para um acidente, para uma tragédia, para algo que pode ser ainda mais perigoso. Claro. Por hora não foi, mas a gente nunca sabe. Você ir ao estádio, se manifestar, vaiando, até xingando, que é uma falta de educação, não desrespeito, mas assim, tá dentro do limite do mundo do futebol, né? Ok. Esse tipo de coisa, a Joana tenta não falar torcedor, mas é torcedor também, só que é torcedor / bandido. Bandido, né? Vândalo. Ele é torcedor, ele vai ao estádio, provavelmente, ele torce pelo Palmeiras, ele apoia o Palmeiras, ele comemora os títulos do Palmeiras, então ele é torcedor, mas é um bandido, tá? É um criminoso, pessoa que faz esse tipo de coisa. Então é torcedor / criminoso. Isso aí é inaceitável e parece que, como a gente tem um problema de segurança pública no geral, né, as coisas continuam acontecendo. A torcida organizada está inserida na sociedade e com muitos criminosos dentro. Muitos criminosos. A gente viu recentemente os torcedores do Sport dando uma pressão no time e se orgulhando, dizendo: aqui não tem réu primário, aqui todo mundo tem passagem pela polícia. Entendeu? Então são criminosos orgulhosos de serem criminosos. Na verdade, eles têm orgulho disso e do fato da impunidade, porque eles sabem, eu já escutei de torcedor que estava agredindo ali jornalistas, não vou falar do time, que eu não quero confusão aqui nessa sexta-feira, mas enfim, eu já vi torcedor respondendo pra gente assim: eu tenho mais de 30 passagens. Não vai acontecer nada. Aqui uma agressãozinha a mais, exatamente. Não tem problema pra mim. Exatamente. E não perde nem o tempo, porque vai para a delegacia e sai na mesma hora. Então a gente tem um problema, primeiro de pegar as pessoas e depois de punir. Isso é um problema de sociedade, né? Que está inserido no futebol e que muitas vezes as pessoas sérias, trabalhadores, que não são só os jogadores, não, os funcionários do Palmeiras que estavam ali. É isso que eu me refiro quando eu digo sobre os perigos, né, da necessidade de proteção. Pessoas trabalhadoras que têm pouco ou nada a ver com a história, simples fato de trabalharem, né, pro clube. E acabam sofrendo com esse tipo de situação. É isso. Dentro de campo, vamos voltar para as 4 linhas. O Abel elogiou a goleada do Palmeiras, olha aí. Esta é uma equipa que este ano saíram 18 jogadores e entraram 15, alguns deles vindo da base, outras contratações. E, portanto, o trabalho que nós temos é imenso e agora é dar consistência a isto, sabendo que vamos ter altos e baixos. Mas sim, hoje foi um jogo perfeito da nossa parte, mas ainda falta um jogo em nossa casa. A minha função é exatamente essa, é perceber as dinâmicas da nossa equipa, ir à procura das melhores
soluções para cada jogo. A verdade é que nós hoje fomos extremamente competentes. Queremos ir em busca da glória eterna mais uma vez, mas sabemos que há equipas também muito competentes nesta competição e nós nunca sabemos o que é que vai acontecer. O futebol, tu no futebol não tens a certeza, no futebol tens probabilidades. E temos um Abel Ferreira tranquilão também, probabilidades depois são desse muito jogo. altas. Que mandou os recados dele, tá? Porque, Sempre, né? O que eu acho importante dessa coletiva, né? Realmente ele estava tranquilo, porque o Palmeiras ganhou bem. Muita gente falando, o Universitário é um time fraco, mas vem de um grupo chato da Libertadores, então tem muito seu valor, né? A conquista do que esse 4-0 fora de casa. Mas todo mundo comemorou o sorteio. Não, claro, eu sei disso. Mas, assim, veio de um grupo que tinha River Plate, que tinha Del Valle, que tinha o Barcelona do Equador, enfim, que tinha um grau de dificuldade ali. Mas, ponto soube aproveitar as fragilidades desse time e construir esse resultado, testando esses dois jogadores juntos como titular pela primeira vez. Aí ele fala, jogo perfeito, frases fortes, difícil o Abel falar isso, eficácia. Geralmente, quando ele usa essa palavra para falar que faltou eficácia, ou seja, que o Palmeiras criou muito e não conseguiu concluir. Ontem foi o oposto do mosca de padaria, né, Lofredo? A gente viu um jogo de muita... vamos usar a palavra logo de cara. Mosca de padaria, depois me define isso, por favor. Aquele ataque que fica rolando a bola ali. Entendi. Fica ali por cima da... Não faz muita coisa. Não faz nada, só fica rondando. Tá, só ronda. isso, perfeito. Ontem a gente viu uma atitude completamente diferente do ataque do Palmeiras, mas, assim, vem do jogo, considerando que o adversário era um adversário mais fraco e pontaço pro Abel de ter usado essa escalação nesse jogo, eu achava assim, essa escalação ela é legal, mas eu não acho que seja para todo jogo. Vamos ver o que ele fala na coletiva? E ele falou exatamente isso. Olha, não vai ser todo jogo, mas ok, temos uma solução criada aqui que funcionou, pode ser que eu coloque novamente. Então, a gente não tem garantia que essa escalação vai ser utilizada contra o Botafogo. Agora, importante, que o Botafogo é o assunto que vem vir na sequência. Isso. Como o Botafogo não fez um placar elástico contra a LDU, provavelmente vai poupar jogador no final de semana. E é aí que o Palmeiras brilha. Isso. Porque o Palmeiras pode botar o seu time titular, né? E poupar na semana que vem, poupar no meio de semana na Libertadores. Exatamente. É uma estratégia que provavelmente será utilizada, a se aguardar, né, a confirmação. Isso. Mas que é importante também poder contar com isso, né, já que conseguiu essa vantagem gigantesca no primeiro jogo. Assim, existe um desgaste muito grande do Palmeiras, porque é uma viagem, tá? E tem altitude. Então, você colocar contra o... No caso do Botafogo... Você está falando do Botafogo, tá bem. No caso do Palmeiras, ele sai de uma viagem e vai colocar seus jogadores que jogaram essa partida contra o Botafogo. Então, esses jogadores vão entrar com desgaste. Depois, eles vão descansar. Ok. Mas vai ter um desgaste. Cai um pouquinho por terra aquele papo de não dá para jogar 2 seguidas, porque dá. Quando é interessante pro clube. Eu acho que é interessante. Né? E esse caso é interessante, então dá. Então, são avaliações que se fazem dentro do calendário. O que fez uma vantagem assim, olha, eu posso jogar com o time titular nessa rodada do Campeonato Brasileiro. E aí ele vai ter vantagem. Mas esses jogadores eles teriam condição numa outra... Vamos imaginar que o Palmeiras não tivesse feito essa vantagem, tá? Eles teriam condição física de jogar no domingo, tanto que vão. Sim. Tá? Eles teriam condição de jogar. O Palmeiras não ia utilizá-los para não desgastá-los para o meio de semana. Tá? Então, agora, eles vão ser utilizados porque no meio de semana... Isso a gente está... Vai poder... É uma probabilidade. A mesma coisa o Botafogo. Na teoria, o Botafogo não pode desgastar os seus jogadores no domingo, porque depois, no meio de semana, tem uma viagem para altitude, onde precisa... Então, também é na teoria. Porque o Botafogo, se você for pensar, tanto quanto o Palmeiras, dentro do Campeonato Brasileiro, a necessidade de Palmeiras e de Botafogo para o jogo desse final de semana
é a mesma, 3 pontos. É isso aí. Ó, eu sei que a gente tá falando bastante de Vitor Roque e Flaco Lopes, mas eu vou pedir pra gente seguir só mais um pouquinho, porque tem um meme rolando nas redes sociais que a gente precisa compartilhar com quem nos assiste aqui no Sport TV News. Agora a gente tá vendo uma tela dos jovens do Palmeiras. Eu queria mostrar o meme, gente. Não sei se o diretor tá com ele aí na mão. Vamos fazer Podemos esse começar dos pelos jovens, primeiro. não tem problema, como então. o Palmeiras está renovando. Do meio pra frente é interessante a juventude. Equipe, tá renovando sua equipe. Então são jogadores de 25 anos, né, no máximo. Olha o meme aí. O meme, então. Tá aí o meme pra vocês. O que vemos aí na tela? Vitor Roque e Flaco Lopes na pele, digamos assim, de Bebeto e Romário. Isso. Que comparação, hein, gente? Tem várias outras divertidas. Eu diria que essa aí, fisicamente, ela foi bem escolhida, tá? Porque ficou Então, parecido, né? Inteligência artificial é impressionante. Agora, tecnicamente, ela ficou bem longe. Tá? Distante, Lofredo, ainda? Isso aí é algo extraordinário. Deixa o torcedor ficar empolgado. Como eu falei do isso Edu aí. Manga, podia ser do Manga e Mirandinha. Né? Só que o Palmeiras nos anos 1980 não ganhava de ninguém. Embora Eu vi tivesse times bons. Ronaldo e Rivaldo, eu vi várias Então, Ronaldo e Rivaldo famosas. também não dá. Muito longe, tá? Muito longe. Mas botaram também, fizeram essa montagem Distante também. daqui até onde, Lofredo, mais ou menos? É Marte. Marte. Muito bom, gostei. Tá, beleza, memes nas redes sociais, tá tudo bem, a torcida tá empolgada, fazendo suas comparações, amando a sua dupla de atacantes que deu super certo. Vamos entender se, de repente, agora no Brasileirão também vai entrar. O Abel já fez essa vírgula que a Joana bem trouxe pra gente. Mas eu quero falar um pouquinho mais do meio pra frente desse time jovem do Palmeiras, que tem jogadores, como mostrou já a nossa arte ali, dos 20 aos 20 e pouquinhos, até os 25 anos. É uma parte, um setor do campo que está rejuvenescido. Sem contar os da categoria de base. Sem contar. Então, O Alan é um cara da base. Isso, mas já ainda tá tem esse Luigi, né? Luigi. É que eu não consigo ler GH. Tem o Thales e o Luigi. Isso. Luigi. Mas tá escrito Luigi, tá? Mas é Luigi. Tá bem. Escreve Luigi, mas é Luigi. O que essa O próprio Flaco essas foi um opções jovem. trazem? Tá com 24, mas foi contratado com 20, 21, né? Demorou pra... Aliás, a gente pode dizer que ele tá no processo ainda, né? De conquista do espaço. Nunca conseguiu ter uma sequência muito grande como titular. Foi ocasional. Talvez agora ele consiga se estabelecer dessa maneira, mas se você qual que é o padrão de contratação do Palmeiras nos últimos anos, né? Principalmente se a gente for usar o mecanismo todo, a venda de jogadores e a compra. Vende os jogadores com 16, 17 anos. As maiores vendas foram de jogadores muito jovens, né? E a gente sabe que por mais que você negocie um jogador abaixo dos 18 anos, ele precisa permanecer, né? Ele não pode sair antes, mas eles já estavam negociados. O próprio, sei lá, Vitor Reis, que é um zagueiro que já tinha 18 anos, mas saiu já com 18 anos, recebeu a proposta e foi vendido. Então o Palmeiras faz negociações astronômicas com talentos da base, jovens, alguns a gente até são tantos que a gente nem se lembra. Sim. Né? A gente acaba ficando na cabeça com os medalhões. A gente lembra sempre do Hendrick, do Estevão, o Vitor Reis, que é um zagueiro, então é de uma posição mais difícil de se fazer uma negociação no formato que o Palmeiras conseguiu, mas a gente acaba focando nesses jogadores. Mas tem vários outros da base que se desenvolveram muito pouco no profissional e já foram vendidos. É o próprio Giovani, que está no Al-Sadd, que a gente deu o exemplo recentemente. Então, são vários jogadores que são negociados muito jovens. E aí, o que o Palmeiras traz? Pelo menos, qual que é o perfil de contratação do Palmeiras nos últimos anos? Trazer jogadores mais jovens. A Leila chegou a falar, reverberando o próprio pedido do Abel, olha, eu quero jogador pronto. Mas um jogador pronto, jovem. A única exceção da contratação que foge dessa idade é o próprio Felipe Anderson, que ele é contratado ano passado, aquela oportunidade de mercado, lembram? Que, né, ele ia sair da Lazio, tinha... Ao contrário, né? Ele ia sair da... ele estava na Lazio, Ia sair da Lazio, tinha a proposta da Juventus, e aí o Palmeiras traz esse jogador. O Felipe Anderson tinha vontade de voltar para o futebol brasileiro para poder ter quem sabe, ter uma nova chance na seleção brasileira. Mas o ponto Felipe Anderson é uma exceção
dentro das contratações, o perfil de contratação que o Palmeiras tem feito, principalmente nessas 2 últimas janelas. Agora, o que não muda é o perfil de venda, que a maioria, claro que tem exceção, do Richard Rios, que foi vendido por mais de 100 milhões de reais, que é um jogador com mais de 26, né? Acho que tinha 26, 27 anos o Richard Rios, mas é um perfil muito definido aí de compra e venda do Palmeiras. 25 anos, Richard Rios, e é interessante a gente observar essa jovialidade, como ela pode contribuir. Não, e é uma renovação. Outro ponto para defender o Abel é que está havendo uma renovação. De elenco, né? Uhum. E vai vir um goleiro de 26 anos, que é o Carlos Miguel. Bem lembrado, bem lembrado. Bom, vamos falar um pouquinho de Botafogo, minha gente, que fez um gol relâmpago no Nilton Santos e saiu na frente no confronto contra a LDU na Libertadores. Então é isso, torcedor do Verdão, valeu por chegar até aqui no final do vídeo, não se esqueça de deixar aquele like, beleza? Se você ainda não for inscrito aqui no canal, já se inscreva, ative o sininho de notificação para não perder nada que eu posto aqui no canal. Falou e até mais!